Nossa leitura vai ser dos versículos 60 até o versículo 71 do capítulo 6 do Evangelho de João. Vamos à leitura do texto, irmãos. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde? Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. E se referia a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde iria traí-lo. Glória a Deus, irmãos. Até aqui a nossa leitura. Irmãos, aqui no capítulo 6, no início do capítulo 6, é aquela passagem que Jesus, ele multiplica pães e peixes. Uma passagem bem conhecida. E Jesus multiplica pães e peixes e todo mundo come, se farta ali. E durante esse versículo, nesse capítulo, mostra que as pessoas voltam para seguir Jesus ali, né? Vários discípulos estavam seguindo Jesus. E aí essas pessoas voltam lá e Jesus fala para essas pessoas assim: vocês não estão aqui para me seguir porque em outras palavras, vocês não estão aqui porque vocês querem ser os meus discípulos. Não, vocês estão aqui porque você viu sinais, você viu milagres que eu fiz, ou seja, vocês estão aqui por causa dos pães e peixes que eu multipliquei. Então, por isso que vocês estão aqui, foi o que Jesus disse. E aí Jesus começou a explicar para eles qual era o verdadeiro motivo que eles precisavam entender e o motivo pelo qual eles precisavam seguir e servir a Cristo Jesus com suas vidas. E aí Jesus começa a dizer que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que quem dele comer, quem dele beber. Jesus começa a explicar que quem comer da carne dele, quem beber do sangue dele. Jesus começa a explicar de uma forma para que eles pudessem entender e abrir os seus corações para isso. Mas aí a gente começa a ver aqui no capítulo 6, nos versículos 60, que eles ouviram isso, mas acharam que a palavra de Jesus era muito o quê, gente? Muito dura. Eles ouviram aquilo e falaram: não, isso aí que o senhor está falando é muito duro. Para seguir o Senhor tem que fazer assim, tem que ser assado. Então, aí eles decidiram deixar e abandonar quem, irmãos? Abandonar Jesus. E aí Jesus olha para os 12 discípulos e fala assim para eles: vocês não querem ir junto também? Se vocês quiserem, vão juntos. E aí vem o que Pedro fala: para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem, se o Senhor é o único Deus, e se só tu tem palavra de para onde a gente vai? Se não for o Senhor, não é mais ninguém, em outras palavras. Então, o que Jesus faz aqui, irmãos? E esse é o tema do nosso sermão de hoje. Jesus aqui, irmãos, ele separa discípulos de consumidores. Ele separa discípulos do quê? De consumidores. Então, o tema do nosso sermão de hoje é: discípulos ou consumidores? Quem nós somos? Nós somos discípulos ou consumidores? Foi aqui, irmãos, que Jesus separou. Foi aqui que Jesus separou quem era discípulo dele de verdade e quem era um consumidor. Quem estava ali somente para consumir e não queria de fato seguir
e servir a Jesus. A gente precisa entender, irmãos, que no meio da nossa jornada cristã, Deus ele sabe quem é sua ovelha e quem são os lobos. E Ele sempre vai estar separando, Ele sempre vai estar o quê? Em outras palavras, como diz a palavra de Deus, Ele sempre vai estar separando o joio do quê? O joio do quê, irmãos? E foi nessa ocasião que Jesus ele fala, gente, vocês estão aqui para somente ver os milagres. E vocês estão aqui de novo para comer, vocês estão aqui porque vocês estão com fome e vocês querem comer de novo. E aí Jesus fala no capítulo 6, eu não vou fazer nenhum milagre para vocês não. Porque vocês estão aqui por interesse, vocês não estão aqui por causa de mim, por causa de quem eu sou, porque eu sou o Salvador da vida de vocês. E aí Jesus começa a chamar eles para serem discípulos de verdade. Porque a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que quem é discípulo de verdade, ele vai seguir Jesus, vendo milagre ou não vendo o quê? Tendo bênção ou não tendo o quê? Agora, o consumidor, ele vai ficar até o quanto ele for favorecido. E a gente viu que quando aqueles discípulos que estavam seguindo Jesus não foram favorecidos, o que eles fizeram? E foram o quê? Foram embora. E aí Jesus ele disse, vocês não querem ir? Vão vocês também. Irmãos, Jesus poderia, entenda, Jesus o próprio Deus, Jesus poderia fazer sinais, Jesus poderia fazer todos os milagres que você imaginar na frente deles. Mas Jesus já sabia a intenção do coração deles. Jesus já sabia que eles estavam ali somente para consumir. Eles não estavam ali para entregar suas vidas a Jesus. Eles não estavam ali para seguir Jesus. Eles estavam ali para querer milagres, para querer os sinais de Jesus. Então, Jesus iria alertar a eles que eles eram consumidores e não discípulos. Mas sempre Jesus Cristo, irmãos, nos deixa claro na palavra dele, ele nos deixa claro em sua palavra que ele quer que nós sejamos discípulos dele e não consumidores. Ele nos deixa claro na sua palavra, lá no Evangelho de Mateus, por exemplo, capítulo 11, no versículo 29, diz assim: aprendei de mim, pois sou manso e humilde. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde. Jesus, ele nos chama a aprender dele. Veja, ele não chama eu e você somente para que nós possamos receber os milagres dele. Ele nos chama também, irmãos, para aprendermos dele e sermos um discípulo, uma discípula dele. Sermos cristãos de verdade e não consumidores. Então veja, ele não me chama só para receber milagre, ele me chama também para me aprender dele. E ele fala, eu sou manso, eu sou humilde, venham e aprendam de mim. Veja o que diz também em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz assim, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Olha, isso é ser discípulo, é negar a si mesmo diariamente, tomar a sua o quê? Cruz. A vontade de Deus para nós, irmãos, é a melhor. A vontade de Deus para nós é a vontade verdadeira, irmãos. Nós não podemos ser consumidores. Consumidores só quer saber da sua vontade. Consumidores só quer saber do que, irmãos? Da sua vontade. E Jesus não está chamando consumidores. Jesus está chamando discípulos para segui-lo. Ele nos chama para nós vivermos essa comunhão com Ele todos os dias. Diga diariamente. Diariamente Ele nos chama, e todos os dias Ele me chama, Ele te chama para nós vivermos esta comunhão com Ele. Irmãos, veja, Ele quer discípulos e não consumidores. Jesus, irmãos, Ele não fica cheio de dedo, Ele não faz questão de medir palavras, Ele fala para os seus discípulos, se vocês quiserem ir, vão, mas não fica aqui se você só quer o quê? Consumir. Aí Pedro fala, não, para onde nós vamos? Porque só o Senhor tem a palavra da vida. Irmãos, milagres é muito bom a gente receber. Milagres é muito o quê? Mas o milagre da salvação é incomparável. Conversava com um irmão hoje que ele dizia, a gente vai ficando velho, parece que vai aparecendo problema, isso, parece que vai aparecendo. Aí eu respondi para ele, falei, é verdade, mas a velhice e o final da vida para nós, aqui nessa terra, não é final,
é vida eterna, irmãos. É vida eterna. Você entende? Quando acabar tudo para nós aqui, é vida eterna. E é isso que Jesus nos dá, por meio do seu sacrifício na cruz. Por isso que o milagre não me salva, não te salva. Eu não estou pregando contra milagres, amém, irmãos? Não estou pregando contra o que, irmãos? Milagres. Eu estou pregando e dizendo aos irmãos que o milagre não me salva. Quem te salva é Jesus Cristo. Quem me salva é Jesus Cristo. Mas nós precisamos entender que nós somos discípulos. Os milagres são muito bons, mas Jesus Cristo quer que sejamos discípulos, porque o consumidor tem um interesse, o discípulo não. O discípulo, ele vive à vontade do seu Senhor, ele vive à vontade do seu mestre. Glória a Deus. Irmãos, e eu quero que você entenda, eu acredito que boa parte de nós pastores e líderes religiosos nos dias de hoje, a gente é culpado de ter muito consumidor nas igrejas, de ter muitas pessoas que só vêm para consumir e não se torna um discípulo. Eu acredito que muitos de nós pastores somos os culpados. Quando o pastor ele chama você para vir a Cristo, ele chama você para vir à igreja, mas ao invés de ele pregar um Jesus Cristo que salva o pecador, ele prega sobre um Jesus Cristo que resolve os problemas, que te dá a casa, que te dá carro, que te dá dinheiro, que te dá paz, que te dá alegria e todas as bênçãos que você precisar e que resolve tudo na sua vida. Eu acredito que muitos de nós líderes religiosos, a gente erra, porque a gente passa para as pessoas, muitas das vezes do púlpito das igrejas, que Jesus é um milagreiro e não que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor da nossa vida. Então muitos dos púlpitos, muitos dos nossos púlpitos, é culpado disso, de ao invés de termos discípulos nas igrejas, a gente tem o quê? Consumidores. Ao ponto de que se eu não receber o meu milagre, eu vou o quê? Eu vou embora. Eu vou embora. Porque quando ao invés de levar as pessoas à igreja por meio de entender que Jesus Cristo é o Salvador, irmãos, não acontece isso. E para entender, por exemplo, ao invés dos pastores falarem assim, não, olha, sem Jesus a sua vida não tem sentido. Sem Jesus a sua vida não tem sentido, não. Ele chama as pessoas para ir para a igreja por meio de campanha. Aí a pessoa vai para a igreja, não é por meio de ser um discípulo, para se tornar um discípulo de Jesus. Vai para a igreja por causa da campanha A, da campanha B. Vai ter o manto, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter a porta disso, a porta daquilo. Ou então vai para a igreja por causa da banda que vai tocar, por causa do cantor gospel que vai lá, porque vai o pregador A, o pregador B. Eu vou lá então, ou então vai lá porque eles têm um estacionamento amplo para oferecer, um ar-condicionado, uma cadeira confortável. O famosinho da internet congrega nessa igreja, eu vou lá. Eu vou lá porque tem umas gritarias, uns cai, outros revela, outros roda. Eu vou lá por causa disso. Não, irmãos, se o que me move a buscar a Cristo, ou a estar em uma igreja, são essas coisas que eu citei. Eu poderia citar várias outras coisas que levam as pessoas para as igrejas hoje em dia. Eu poderia citar outras coisas, mas eu vou ficar só nessas aqui. Irmãos, nós estamos sendo, se a gente está indo para a igreja por causa desses motivos, nós estamos sendo consumidores e não discípulos. Você já deve ter conhecido pessoas que veio te evangelizar. Vamos na minha igreja lá, porque na minha igreja lá vai ter uma pessoa que vai revelar. Vamos na minha igreja lá porque vai vir alguém de fora que vai trazer um manto de Israel. Vamos na minha igreja lá porque olha, vai ter uma corrente lá de libertação. O homem lá põe a mão na cabeça, você roda. Inclusive eu fui lá, vomitei, eu fui lá, aconteceu. Vamos lá. Igreja, convidar pessoas assim, vamos para conhecer Jesus, porque sem Ele nossa vida não é nada. Ele é a nossa salvação, vida eterna. Vamos. Ninguém convida pessoas assim. Irmãos, se precisamos entender que nós não somos consumidores. Nós somos o que, irmãos? Glória a Deus, por isso que eu amo vocês. Nós não somos consumidores, nós somos o que, irmãos? Discípulos. E Jesus, irmãos, Jesus Cristo sendo o nosso verdadeiro líder, Jesus Cristo sendo o nosso verdadeiro pastor, Ele nos chama, Ele nos conduz de forma para nos mostrar, para nos fazer olhar para a palavra dEle, e por meio da palavra dEle nós vamos aprender a ser verdadeiros o quê? Discípulos. Não é pela palavra dos pastores, é pela palavra do verdadeiro pastor, Jesus. É por meio dessa palavra que você vai ser um verdadeiro discípulo, uma verdadeira discípula de Jesus.
Veja o que a palavra de Jesus é, irmãos. Vamos ler os versículos 63 e 64. Olha lá. O Espírito dá o que, irmãos? O que o Espírito dá para nós, irmãos? Dá vida. Vamos ler de novo, versículos 63 e 64. O Espírito dá a vida. A carne não produz nada que se pode, o que, irmãos? Aproveitar. As palavras que eu lhes disse são o que, gente? Espírito e o que? E vida. Contudo, há algum de vocês que não o que, irmãos? Que não crê. Irmãos, entenda, se eu e você não formos alimentar, se a gente for alimentado por movimento, eu vou nessa igreja porque vai dar prego, eu vou naquela ali porque vai dar madeira, eu vou naquela ali porque revela, eu vou naquela ali porque vai ter o manto disso, eu vou naquela ali porque tem a libertação daquilo. Eu não estou indo por causa de Jesus, eu estou indo porque eu sou um consumidor, eu não sou um discípulo, eu sou um consumidor. Igreja, aprender com Cristo deve ser o nosso maior desejo como discípulo, como discípula de Cristo. Nós que desejosos somos de ser discípulos de Cristo, a gente precisa aprender com Cristo. E como a gente aprende? Por meio da palavra de quem? De Deus. A gente aprende a ser discípulo de Jesus, discípula de Jesus. Os discípulos de Jesus, irmãos, eles recebem com alegria a palavra de Deus. A palavra de Deus recebe com alegria. Agora, quem não é discípulo, quem é consumidor, não crê. Não o que, gente? Não crê. O verdadeiro discípulo é aquele que busca crescer em Cristo e no amor para com os outros. Esse é o verdadeiro discípulo. Ele busca crescer em quem? Em Cristo. Ele busca crescer primeiro em quem? E depois no amor para com quem? Para com os outros. Esse é o verdadeiro discípulo. Para o discípulo de Jesus, irmãos, a obediência não é opcional. Para o discípulo de Jesus, a obediência não é o quê? Perdoem ame os seus inimigos. Não vou amar não sou Jesus. Não, eu tenho ódio, não vejo a hora de fulano estar na sarjeta. Maldito, imprestável. Isso, aquilo, odeio. Vai para o inferno. Não é discípulo. Porque, irmãos, a obediência para o discípulo, ela é o quê? Não é opcional. É obedecer. O discípulo, ele sabe, irmãos, é para o bem que Jesus nos chama a obedecer, é para o bem. Colocar os ensinamentos do mestre em prática é fruto de um verdadeiro discipulado. Você quer saber se a pessoa é um verdadeiro discípulo de Jesus? Ela coloca em prática a palavra de quem? A cada dia, mesmo que seja difícil. As palavras de Jesus, irmãos, sempre é um escândalo para os consumidores. Sabia? Sempre, para o consumidor, as palavras da Bíblia sempre é o quê? Um escândalo. Vou dar um exemplo para você. Jesus nos ensina a perdoar aqueles que nos ofenderam, por exemplo. Como é que é? Isso é um escândalo. Como é que pode? Tentou me matar. Como é que pode? Me fez mal. Falou mal de mim. Como é que pode? Fez a minha caveira para o fulano. Como é que pode? Fez a minha caveira para o ciclano. Como é que pode? Na minha frente me elogia, atrás mete o pau em mim. E vem esse Jesus e fala para mim perdoar aqueles que me ofenderam. A palavra de Jesus sempre será uma ofensa para os consumidores. Os consumidores nunca vão querer ser discípulos, porque ele só quer o que é bom. Igreja, a Bíblia não é uma caixa de promessa. Sabe aquela caixinha de promessa que você tira só o que você quer? Que você tira só a palavra que é boa? Não, irmãos. Não. A Bíblia não é uma caixinha de promessas. A Bíblia é a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, chama a nossa atenção, nos dá um chacoalhão às vezes. Fala, levanta, coragem, vamos em frente. Deus é a palavra de Deus. E também ela nos leva a perdoar. Por exemplo, a palavra do Senhor também nos ensina a amar os nossos inimigos. Como eu vou amar o meu inimigo? Eu odeio essa pessoa, como eu vou amá-la? Mas a palavra de Deus ensina. Então, se ainda você se escandaliza em amar os seus inimigos, você ainda é um consumidor, uma consumidora e não um discípulo. O discípulo, a palavra para o consumidor escandaliza quando diz também não viver no pecado. Como é que eu posso? Não, a palavra do Senhor, irmãos, nos distancia do pecado, nos ensina a não cairmos em tentar. Como? Vivermos no Espírito, vivermos a palavra de Deus, para não cairmos no quê?
Então ela nos chama a não viver no pecado. Nós somos pecamos, somos pecadores, mas não vivemos no quê? No pecado. A palavra do Senhor nos chama também para nos preocupar com a dor do outro, por exemplo. Mas é um escândalo. Não, peraí. Farinha, meu pirão primeiro, o outro não, peraí. Não, irmão. O verdadeiro discípulo, ele se preocupa com a dor do outro. O verdadeiro discípulo se preocupa com a dor de quem, irmãos? Do outro. Por exemplo, batismo. Não, batismo é coisa séria. Quem é consumidor sempre se escandaliza quando é chamado ao batismo. Não, batismo é coisa séria. Então sua vida é uma brincadeira? Se batizar nas águas é uma coisa séria, sua vida é uma brincadeira? Porque se eu não quero me entregar a Cristo Jesus, que é o meu único e suficiente Salvador, porque é uma coisa séria, então eu vivo uma vida de brincadeira. Eu vivo uma vida de brincadeira. Então, irmãos, sempre será um escândalo para o consumidor as palavras de Jesus. Sempre vai ser um escândalo. Agora para o discípulo não. Eu vou me batizar, eu vou me entregar ao Senhor. É isso, o Senhor é a minha vida, eu vou praticar a palavra dEle e não a palavra dos outros. O que importa é a palavra do Senhor, porque eu não sou um consumidor, eu sou um quê, irmãos? Um discípulo, eu não sou um consumidor. A vontade de Jesus Cristo, igreja, para nós é que nós não sejamos um consumidor. A vontade de Jesus Cristo para nós é para que nós sejamos discípulos. A vontade de Jesus Cristo para o consumidor sempre será muito deixada de lado. Por isso que você vai encontrar pessoas que não vão praticar a palavra de quem? Como diz, versículo 64, vamos ler. Contudo, alguns de vocês não o que, gente? Não creem. Contudo, alguns de vocês o quê? Não creem. Veja, que Judas também não creu, porque Jesus pregava para Judas, e Judas também não creu, irmão. Então, sempre na igreja terá discípulos e o quê? Consumidores. Irmãos, eu e você pode chegar aqui sendo um consumidor, mas Jesus Cristo vai querer sempre nos transformar em um discípulo. Sempre. Glória a Deus. Sempre. O discípulo, ele ora dizendo, seja feita a sua vontade. O consumidor ora dizendo, ou o Senhor faz ou o Senhor não faz. Ou o Senhor é ou o Senhor não é. Eu determino. Isso é o consumidor. O discípulo, ele ora, Senhor, que seja feita a sua vontade. Vai doendo em mim, eu não aguento mais, mas que seja feita a sua vontade. O discípulo, ele se importa com a vontade de Deus. O consumidor não, ele sempre quer ter razão. Não é isso que diz a cartilha do consumidor de negócios, não é? A lei do consumidor. O consumidor sempre tem o que, irmãos? Os consumidores não querem compromisso. Vamos dar um exemplo. Quando a gente vai na loja consumir alguma coisa, se você já sai de casa sabendo o que você vai comprar, você sai de casa já sabendo que você vai o quê? Aí o vendedor todo educado, mas tem isso. Não, eu quero aquilo ali. Acabou. Não, tá bom, calma, vou pegar lá para você. A gente vai, o vendedor às vezes vem. A gente quer comprar e o quê? Quer comprar e ir embora, porque a gente já está resolvido. Mas aí o vendedor vem com toda a gentileza, coitado, porque sabe que o salário dele às vezes vem daquilo ali. Não, mas a gente entra lá e só quer o quê? Só quer o quê, irmãos? Consumir. Na loja, o único contato que a gente quer com o vendedor é só o que a gente precisa. A gente não quer mais nada. Irmãos, mas na igreja de Cristo não é assim. Na igreja de Cristo, Ele nos chama para sermos discípulos e não consumidores. Eu vou dar um exemplo para você. Na igreja de Cristo, entenda, em Jesus Cristo, a igreja de Jesus, a igreja a partir de Jesus Cristo, ela nunca foi e ela nunca será um galpão. A igreja a partir de Jesus, ela nunca foi e ela nunca será o que, irmãos? Um galpão. A igreja em Jesus chama-se pessoas. A igreja de Jesus é eu e você. A igreja de Jesus são pessoas. A igreja de Jesus são o que, gente? Pessoas unidas, juntas por meio do amor dele, no qual ele é o cabeça. Nós estamos aqui por amor a Jesus, amando pessoas, no qual ele é o quê? Cabeça. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o nome desse irmão, o nome dessa irmã que está à frente ou atrás ou do lado seu? Você sabe o nome desse irmão? Você se preocupa? Você se preocupa com a amizade desse irmão? Ou você pensa assim, eu não venho para a igreja para fazer amizade? Irmão, igreja é lugar de comunhão.
É lugar de comunhão. Esses dias uma irmã falou para mim, nossa pastor, vi fulano, fingiu que nem me conhece. Eu falei, é triste, irmã. Ore por essa irmã, ore. Ore para que Jesus transforme o coração dessa pessoa. Porque, irmãos, preste atenção, igreja não é galpão, igreja não é o quê? Igreja são pessoas juntas, unidas em Cristo Jesus, amando umas às outras, amando umas às outras. Igreja não é galpão, igreja é pessoas. O discípulo, ele sempre irá buscar a forma de ajudar e de se envolver em buscar uma forma de ajudar. O discípulo, ele sempre preocupa-se em ajudar. O consumidor, ele só quer saber do umbigo. O discípulo, ele sempre vai buscar ajudar. Para quantas pessoas, irmãos, essa semana você falou de Jesus? O consumidor sempre está fechado no seu mundinho. O discípulo não. O discípulo, não importa a dor, não importa o sofrimento, ele sempre vai querer falar de Jesus. O discípulo, muitas das vezes, ele vai colocar a sua dor no bolso para cuidar da dor do outro. Tem um exemplo para contar para vocês do que vivi essa semana, a semana que passou, semana passada. Fui fazer uma visita a um irmão para conversar com esse irmão, diante do que esse irmão vem passando. E não deu tempo para conversar, e ali era aquela correria, e não dando tempo para conversar. Chegou uma pessoa, esse irmão disse assim, nossa, sabe quando você está pensando em alguém, e esse alguém chega, fulano chegou. Pastor, vai conversar com esse fulano. Mas eu fui para conversar com esse irmão. Esse irmão falou assim, pastor, vai conversar com aquele fulano ali. Esse irmão colocou a dor dele no bolso e me enviou a conversar com uma pessoa. E aquela pessoa, naquela semana, tinha buscado o suicídio como a solução dos seus problemas. Eu fui visitar o irmão colocou a dor dele no bolso e me enviou a uma pessoa. Às vezes, irmão, ser discípulo é isso. Ser discípulo, muitas das vezes, você vai colocar a sua dor no bolso para ajudar alguém que está sofrendo. E eu sentei com aquela pessoa e conversando, aquela pessoa falou, pastor, olha, tal dia, tal hora, eu vi o caminhão, pensei em me jogar na frente dele. Porque eu estava passando assim, eu estava assim, eu estava assado, eu estava assim, eu estava assim, eu estava assim. Irmãos, discípulo se preocupa com a dor do outro. Se preocupa com a dor do outro. Às vezes você vai estar sofrendo, você vai estar passando muito, mas você é discípulo, você tem a quem recorrer. Tem gente aí fora que não tem a quem recorrer, você tem a Jesus. Jesus é seu Deus, Ele é seu Senhor. Fale dele para as pessoas. Fale dele para as pessoas. Ame os irmãos com quem você congrega. Ser discípulo, e aqui eu encerro, às vezes vai ser você colocar sua dor no bolso para ajudar alguém. Jesus nos chama, irmãos, para sermos discípulos e não consumidores. O discípulo reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador. O consumidor sempre busca algo melhor fora de Jesus. Irmãos, aqui eu abro um parênteses. Cuidado com os sermões que diz, você vai receber o melhor, você vai receber o melhor de Deus. O melhor nosso já veio. É Jesus, se não for Ele, não vai ser mais ninguém. Não existe algo melhor, um Deus melhor, Ele é Jesus. Tome cuidado com os sermões que diz, o seu melhor está por vir, o nosso melhor já veio. Ele é Jesus Cristo, Jesus Cristo. É por meio dele que a gente vive. Longe de Jesus não tem vida, irmãos. Leia Romanos capítulo 11, versículo 36. Capítulo 11, versículo 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Irmãos, o discípulo verdadeiro, ele deixa de ser carga para ajudar a carregar. Esse é o discípulo. O discípulo verdadeiro, ele deixa de ser carga para ajudar o quê? A carregar. Porque ele não é mais um consumidor, ele é um discípulo. Glória a Deus. Vamos embora para casa. Vamos orar primeiro. Fique de pé se você puder.